Se esse vídeo chegou até você é porque tinha que chegar até você. Meu nome é Gabriel e hoje eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. E a palavra que eu quero trazer hoje para você é a respeito de descanso. Como que o descanso ele é tão importante para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Deus. Sem descanso não há relacionamento. E isso é uma coisa tão séria que você vai ver que Deus ele colocou isso até mesmo como regra. E eu te provo isso. Em Êxodo capítulo 31 você vai ver que Deus ele estabelece essa lei, entrega essa lei que todo sábado, durante 6 dias eles vão trabalhar, mas no 7º dia eles têm que descansar. E a coisa é tão séria que Deus estabeleceu como punição, cara, a morte para quem não guardasse o sábado. E isso, cara, é uma coisa muito séria. Por quê? E eu fiquei me perguntando quando eu li isso. Porque a guarda do sábado é justamente uma rebeldia ao mundo pagão daquela época. Por quê? Porque o mundo pagão, ele trabalha justamente para o não descanso. Você pode ver que o mundo, cara, é o tempo inteiro, é adquirir dinheiro, faça mais dinheiro, você tá perdendo tempo se você estiver dormindo, se você não é milionário com 35 anos, você tá errado, você tá atrasado e etc. Né? Você vai ver também isso no mundo do marketing, no mundo dos produtos, se você tá com um iPhone atrasado e etc. Então, sempre esse senso de pressa que nós temos é que tá nos tirando esse senso de que nós devemos descansar no Senhor. Porque descansar nele é uma forma de demonstrarmos que nós confiamos nele. E eu vou te provar isso com várias passagens bíblicas. E a passagem primeira que eu quero trazer é justamente lá no começo, né? Gênesis capítulo 2. Deus, antes mesmo de Adão sentir o desejo de ter uma esposa, Deus fala assim para ele. Deus fala assim: eu farei para ele uma que seja idônea. Antes mesmo dele sentir o desejo. Só que Deus, quando fala isso, Deus não faz a mulher imediatamente. Pelo contrário, ele traz vários animais para Adão dar nome. Qual é a lógica? Deus diz que vai fazer uma coisa e agora está fazendo outra completamente. Mas é aí que está o X da questão. Ali Deus, ele primeiro organiza a casa e dá autoridade ao homem sobre o jardim, sobre os seres que estavam ali. Estabeleceu primeiro a autoridade de Adão sobre todos aqueles animais, porque dá nome na cabeça hebraica, na tradição ali do Oriente Médio, era justamente ter autoridade sobre algo. Dar nome àquilo ali é você ter autoridade sobre aquilo. Tanto é que Deus ele não permite o povo saber o nome dele, né? Isso aí era a cabeça daquele povo naquele tempo. Então, primeiro ele faz aquilo que Deus manda ele fazer e logo em seguida ele dorme. E é interessante essa passagem porque Adão ele olha e vê vários animais, todos os animais com o seu par. E eu fico imaginando a cabeça de Adão nesse momento, porque Adão ele deve pensar assim: caraca, eu fui rejeitado. Deus ele não me deu. Ele não me deu. Ele deu para todo mundo, mas não me deu. Né? E quantos de nós já nos sentimos assim, olhando para tal situação, para tal pessoa, pô, aquela pessoa já casou, então aquela pessoa já abriu uma empresa, aquela pessoa já está bem e eu não consegui concluir isso ainda. Mas Deus ele sabe o momento certo de todas as coisas e você não deve temer. Mas só que o ponto todo aqui desse vídeo é sobre descanso. Eu quero te mostrar que quando Adão parou de tentar fazer da maneira dele, de procurar as coisas da maneira dele, de tentar ver e averiguar e tudo e finalmente descansar, e foi aí que Deus tirou da costela dele aquilo que ele tanto desejava. Né? Você vai ver também outra passagem, Gênesis capítulo 22, Jacó está foragido de casa e Deus ele se manifesta numa escadaria de anjos subindo e descendo e ali ele vê que Deus é com ele. Né? Você vai ver também em Gênesis capítulo 37, várias vezes Deus se revela ali através de sonhos. Foi exatamente um sonho que levou José à escravidão e foi exatamente sonhos que libertou José da escravidão, tornando ele governador do Egito, cara. Para você ver, enquanto ele dormia. Você vai ver também em 1 Reis capítulo 3, depois de sacrificar o dia inteiro, Deus se manifesta a Salomão em sonhos e diz: Salomão, peça o que você quiser e eu vou te dar. Você vai ver também em Mateus capítulo 1, José, Deus ele se manifestando a José, pai de Jesus, marido de Maria, sempre por sonhos. E uma passagem muito interessante também, que eu não posso deixar de citar, é Salmo 127, um dos meus salmos favoritos, que vai dizer assim: se Deus não guarda a casa, em vão vigia o sentinela. O que adianta dormir tarde, acordar cedo, comer pão de dores, se aos seus queridos Deus dá enquanto dorme. Você vai ver também em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas, eles tentam ir para um lugar e o Espírito Santo impedem eles de ir, então eles vão para outro lugar e agora o Espírito de Jesus impedem eles de ir também. É interessante que você vai ver que primeiro o Espírito Santo impediu, agora o Espírito de Jesus impediu. A Bíblia enfatiza isso. E quando agora eles estão em Troade, que é um outro lugar, a Bíblia vai dizer que à noite Paulo tem a visão. Por que a Bíblia enfatiza a noite? Porque a noite é o lugar justamente de descanso. Quando Paulo ele descansa, está ali parado e é ali que Deus se manifesta. Eu me pergunto, por que Jesus não deu essa visão logo no início? E aí o Espírito Santo fala em meu coração: por que, Gabriel, eles não paravam? Eles estavam o tempo inteiro querendo ir ali, fazer a obra, e nós que somos cristãos, queremos meter a mão na massa, queremos demonstrar serviço. Mas é aí que o erro acontece.
Às vezes, quando as portas estão se fechando, é justamente o momento de nós pararmos, de nós tentarmos ouvir a voz de Deus e ver o que Ele quer com a gente. Não é o momento de se desesperar, mas é o momento de descansar no Senhor e saber que Ele está no controle de tudo. Se nós entregamos a nossa vida a Ele, então tudo que acontece conosco é responsabilidade dEle. Mas se eu faço pela minha mão, se eu faço pelas minhas forças, então a responsabilidade é minha. E o mundo, ele tem trabalhado justamente para que nós não venhamos descansar. Porque o descanso, ele é uma rebeldia, ele é um ato de resistência à produtividade desse mundo. Porque o mundo, ele sempre vai nos culminar e nos levar justamente a um ambiente que a gente fica preocupado. As pessoas estão cada vez mais preocupadas, ansiosas. Caramba, eu tenho tal idade, não aconteceu isso, eu não saí do país ainda, eu não fiz isso ou aquilo, etc. Trazendo uma certa preocupação onde não há até porquê. Não há porquê ter essa preocupação. Por isso, eu vou orar por você nesse vídeo. E eu quero que você seja tocado e que você descanse sabendo que o Senhor é contigo. Demonstrar descanso, descansar no Senhor é justamente você demonstrar a Ele que você confia. Porque a melhor forma de demonstrar para alguém que você confia naquela pessoa é simplesmente entregando aquilo que você confiou àquela pessoa e não ficar no pé dela o tempo inteiro. Imagina você me contratar para um trabalho. E enquanto eu estou fazendo ali o trabalho, você ficar no meu pé. E aí, já terminou? E aí, como é que tá? Não sei o quê. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que não há confiança. Mas quando você confia e fala, Gabriel, toma aqui, faça, e sai, isso demonstra, caramba, tá confiando em mim. E é a mesma coisa com Deus, Senhor. Saber que Ele cuida de nós a cada dia, a cada momento. Pode ser que você não esteja vivendo aquilo que você gostaria de estar vivendo. Pode ser que você esteja agora numa situação de risco, de doença. Mas eu quero te dizer hoje, se esse vídeo chegou até você, é o momento de descansar. Ora agora por aqueles que estão vendo esse vídeo. Eu não sei como chegou, não sei de que maneira aqueles que estão ouvindo estão agora. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, que teu Espírito visite o Senhor nesse momento. Manifeste-se a eles, Senhor Deus, o teu amor, a tua graça, a tua paz. Que eles venham ter boas noites de sono. Que eles venham, Senhor Deus, ver a tua glória resplandecer na vida deles. Senhor Deus, eu te peço para que a tua mão, Senhor, venha alcançá-los aonde eles estiverem. Senhor Deus, cobra, Senhor Deus, a sua ida, a sua volta, o seu deitar, o seu levantar. Firma os seus passos nos teus caminhos. Manifesta o teu amor, Senhor, e saiba que tu, Senhor Deus, é o Deus Todo-Poderoso e que nada é impossível para ti, Pai. Senhor Deus, que eles possam desfrutar, Senhor Deus, do teu descanso. Por isso, Senhor Deus, eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo e que esse vídeo, Senhor Deus, venha alcançar aquele que precisa. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor seja com teu Espírito e te guarde por onde quer que você vá. Um forte abraço e fique com Deus.